Fala pessoal, vamos à resolução do objeto educacional da semana 3 de Estatística aplicada aos negócios. Uma empresa de crédito consignado prospecta clientes por meio de campanhas de telemarketing e desejou estimar o tempo médio gasto por ligação. O pesquisador responsável extraiu uma amostra de ligações realizadas e calculou o intervalo de confiança de 90, 95 e 99%. O que pode se afirmar acerca dessas diferentes estimativas? Bom, então aqui ele está jogando, né, questões para a gente avaliar se nós entendemos, né, o significado do intervalo de confiança de uma inferência estatística por intervalo, né? Então, para responder esse exercício, eu coloquei uma tabelinha e uma sequência de fórmulas para a gente analisar, que é o seguinte, né? O nível de significância ele colocou em três níveis aí, né? Um nível de 90, de 95, de 99, né? O nível de confiança. O nosso alfa, que é a significância, é 10, 5 e 1%, certo? Como a gente está trabalhando com um problema, né, bilateral, que quer saber, né, que estimar o tempo gasto por ligação, então não quer saber se esse tempo ele é maior que tal ou menor que tal, ele quer saber qual é o tempo. Então é um tipo de nível de confiança bilateral, né, onde eu possuo então um erro para menos e um erro para mais. Então calculou, né, o alfa dividido por 2 e encontrou o score, né, que é o z de alfa dividido por 2. E como esses níveis de confiança já são níveis que são trabalhados com certa frequência, esses valores já são até conhecidos, né? Então, o score de 10% de significância é 1,645, o de 5% é 1,96, o de 1% 2,576, né? Mas o que que isso na prática significa, né? É isso que eu quero verificar com vocês. É, eu vou puxar um pouquinho aqui do que a gente trabalhou durante a semana, né, em intervalo de confiança, em intervalos de confiança, que é o seguinte, quem ainda tem dúvida de como construir intervalo de confiança, eu vou dar um resumo aqui, mas é interessante você acessar lá no nosso site, se você não é um apoiador, pode adquirir, né, o nosso pacote, que eu expliquei durante a semana, todos os exercícios foram de nível de significância, né? De intervalo de confiança, perdão. Então lá eu expliquei passo a passo como encontrar a probabilidade de cada um deles, tá? Então aqui vai ser só um rascunho, tá, gente? Não vou me aprofundar muito como me aprofundei durante a semana, tá? Então o que que acontece no intervalo de confiança, né? Geralmente o exercício passa valores de medida posicional. Então, tenho aqui a minha curva de sino, né? Certo? E eu tenho aqui no meio do meu intervalo a minha média. E durante o exercício eu tenho valores em que vão determinar o meu intervalo de confiança. Então, eu quero saber qual é a probabilidade, por exemplo, de passar um pouco à direita da média, né? Que eu vou chamar aqui de x1. E um pouco a menos da média x2. Então, esse é o intervalo que me interessa, né? Esse que eu estou preenchendo aqui, tá? Por isso que ele é chamado de bilateral, porque existe uma parte aqui, né, que não interessa, que é o que está acima de x1 e o que está abaixo de x2, né? Que esse aqui seria o nosso nível de erro, o nível em que eu não quero saber a probabilidade, né? A probabilidade de acerto é o que está em amarelo e a probabilidade de erro é o que está em vermelho. Só que para a gente utilizar a distribuição normal, a gente precisa normalizar esses dados, certo? E a normalização, ela parte o seguinte, ela transfere, né, para a mesma curva normal, uma média agora, que vai ser uma média zero, que a gente chama de μ. E esses x1 e x2, eles dão então o valor desse nosso score de z de alfa e o nosso z de alfa. No caso aqui de z de alfa dividido por 2,
porque é um problema bilateral, certo? Então acompanhe comigo aqui o que acontece, tá? Se esse meu Z alfa ele é calculado, né, a partir da normalização dos dados, o que acontece se o meu Z de alfa dividido por 2 ele é crescente? Vocês estão percebendo que quanto maior o meu Z de alfa dividido por 2, maior é a distância do centro da minha curva normal. Então, por exemplo, eu vou construir 3 regiões aqui, tá? Para você entender realmente na prática o que eu estou colocando para vocês. Quando eu pego, por exemplo, o nível de confiança de 95%, ele está distante do meu centro 1,74 para mais e para menos. Então, coloco no centro aqui. 1,6 vai estar aqui e aqui, tá? Então, 1,6, vou arredondar, tá? 1,6. Quando eu pego o próximo, que é 1,96, ele é um pouco maior que 1,6. Então, significa o quê? Que a minha área vai estar um pouco mais à direita e um pouco mais à esquerda do centro. Certo? E quando pega, por exemplo, 99%, que é 2,57, ele vai estar bem mais à direita e bem mais à esquerda. Ou seja, vai estar aqui e aqui, comparado com o centro. Então, aqui a gente está falando de 10% de significância, aqui de 5% de significância e aqui de 1% de significância. O que acontece? Acontece que a área de 10% que eu desejo, ela é menor comparado com a área de 5%, e a de 5%, a área que eu necessito, comparado com a de 99%, ela também é menor. Vocês estão vendo que quanto maior a porcentagem de significância, menos intervalo de confiança eu tenho. Veja só, o 99, que tem 1% de significância, ele pegou quase a minha área inteira da curva normal. Quanto que o 90% de confiança foi reduzindo o intervalo de confiança. Frente a isso, então, a gente pode observar as alternativas e compará-las, né? O que a gente pode já verificar aqui? Qual é o intervalo que possui a maior amplitude? Né? Aquele intervalo em que eu certamente terei uma probabilidade de estar dentro do intervalo de confiança. É o de 90%, de 99%, né? Que é o mesmo 1%. Porque 99% pega 99% da curva normal. Quanto que o 95% pega 95% e o 90% pega 90%. Então, qual é a maior amplitude? Qual é a maior área? É o 99%. Então, é a partir dele que a gente vai observar as alternativas, tá? Então, veja só. Vou começar pela letra E. O intervalo com 99% de confiança apresenta maior amplitude. Corretíssimo. De fato, né? Vou pegar um verde aqui, tá? Então, essa primeira parte aqui, correta. Perfeitamente. Pois permite o maior nível de erro. Aqui está o erro. Por quê? Se eu tenho a minha maior amplitude como intervalo de confiança, vai sobrar só essas pontinhas aqui para o meu erro. Então, se eu aumento o intervalo de confiança, eu diminuo o intervalo de erro. E aqui está falando o maior nível de erro. Por isso que a segunda parte da minha oração, ela invalida a letra I. Não é verdade. Porque o pois aqui, né, cagou a questão, tá? Cagou a alternativa. Então, isso daqui, falso. Vamos insistir no 99%, porque ele é o que apresenta a princípio, né, um maior intervalo de confiança. Então aqui, o intervalo, a letra B, o intervalo com 99% de confiança apresenta a menor amplitude. Está incorreto.
Por que está incorreto? Porque é maior amplitude. Então aqui a letra B a gente já invalida, né? O restante estaria correto, né? Porque permite um menor nível de erro. Se a gente casasse, né, a primeira parte da letra E com a segunda parte da letra B, estaria a resposta perfeita. Como as duas, né, não respondem corretamente, então a B e a letra E não é verdade. Qual é o segundo maior intervalo de confiança? O 95%. Então é ele que a gente vai analisar. Vamos começar pela letra A. O intervalo com 95% de confiança apresenta a menor amplitude. De fato, né? Por que apresenta a menor amplitude? Porque está comparando, né, com o 99%. E a primeira parte está correta, né? Apresenta o menor amplitude. E a segunda parte? Pois permite o maior nível de erro, tá? Pois permite o maior nível de erro. Se tem uma menor amplitude, tá? Vai ter o maior nível de erro. Mas perceba que ele não tem, na verdade aqui, eu errei, né? Quem é que tem a menor amplitude, tá? Menor amplitude é o 90% e não 95%, tá? Então desculpa que eu já errei aqui. Eu tava com o olho no 90% e eu esqueci o 95%. Porque a menor amplitude é o 90%, né? O 95% ele seria, né, o termo intermediário entre as amplitudes de 99 e 90. Tá? Então, tá errado aqui. E por apresentar a menor amplitude, aí sim estaria correto se tivesse a menor amplitude, porque apresenta o maior nível de erro. Agora fechamos o 90. Lembra que o 90 ele é sempre a menor amplitude, tá? Menor amplitude. E perceba que na letra C e na letra D, o intervalo de 90 ele apresenta a menor amplitude. Então o começo aqui das duas estão corretas, tá? Agora, o restante, por que está errado? Se eu tenho, né, uma menor amplitude, o que acontece com o meu erro? Ele aumenta, tá vendo? Ó, tá vendo como eu pintei a parte vermelha muito mais do que o 99%? Então, o 10% eu pintei muito mais margem de erro do que o 99%. Então, se eu diminuo a amplitude, eu aumento o erro. Então, a alternativa que está correta aqui é aquela que fala que permite um maior nível de erro, que é a letra D. A letra E estaria incorreta. Perdão, a letra C estaria incorreta porque está falando de um menor nível de erro. Menor amplitude, mais maior erro. Maior amplitude, menor é o erro. Tá? Então, a letra D é a alternativa correta, tá? Então, deixa eu pintar aqui de outra corzinha para a gente destacar. Letra D, então, é que responde a primeira questão do objeto educacional. Próximo, então, uma instituição de ensino superior privada, IES, está estudando o mercado para realizar a precificação da mensalidade de um novo curso que será lançado no próximo ano. Para tanto, selecionou uma amostra aleatória de instituições distribuídas pelo país que atuam no mesmo segmento de mercado e oferecem um curso similar, e coletou o preço de suas mensalidades. Agora, a IES deseja fazer uma estimativa por ponto acerca do preço médio das mensalidades. O que se pode afirmar sobre esse tipo de estimativa? Né? Muito bem. Então, aqui, ó, uma chave importante. Fez uma estimativa por ponto. O que é uma estimativa por ponto? É uma estimativa em que eu não conheço, né, os parâmetros da população e eu utilizo os parâmetros da amostra como parâmetros da população. Porque nessa amostra a gente entende que foi retirado elementos aleatórios e que essa amostra se constitui uma amostragem, né, com muitos elementos. Tantos elementos que se aproximam muito da população. Mesmo assim, existem alguns erros que a gente tem que analisar nesse processo.
Por isso que em contraponto à estimativa por ponto, existe a inferência por intervalo de confiança, tá? Então veja só, ele quer saber, né, o preço da sua mensalidade. Por isso ele fez então um levantamento da precificação e sorteou então a amostra aleatória das instituições distribuídas pelo país que atuam no mesmo segmento de mercado. Então pegou as instituições que oferecem o mesmo curso, viu a média do preço, somou tudo e dividiu pela quantidade de elementos dessa amostra, tá? E isso ele utilizou então como sendo o valor da população. Como se eu pegasse todas as instituições de ensino, a média vai ser essa que eu calculei na amostra. Por que que esse dado ele é meio perigoso? Esse método é meio perigoso, né? Eu falo perigoso já respondendo, tá? Porque ele não considera alguns elementos centrais na análise de dados estatísticos, tá? Então, vamos responder uma por uma aqui e vamos dizer o que está errado. Letra A. É uma estimativa mais confiável, pois não utiliza probabilidades de erro, portanto, tende a zero. Aqui é falso, tá? Não é uma estimativa mais confiável, tá? A estimativa por ponto, ela é necessária em alguns pontos quando não se conhece nenhum dado da população. Mas se existe outra forma de você encontrar os dados populacionais, é possível e tem outros métodos de inferência que vão dar uma certa confiabilidade nos seus dados. E a estimativa por ponto não é essa. Pois não utiliza probabilidades de erro, né? Por que não utiliza? Porque ele acredita que aquele dado que foi fornecido pela universidade é de fato o dado que é cobrado de mensalidade. Mas a gente pode observar que, assim, no site, por exemplo, de uma universidade é uma coisa, mas tem alunos que estão fazendo, por exemplo, segundas graduações que, por exemplo, tem desconto numa segunda graduação ou no segundo curso. Esse desconto não é contabilizado e ele é um estimativo de erro, porque o aluno ele está pagando menos e está aparecendo mais como sendo o valor do ticket da universidade. Vocês estão entendendo? Que esse tipo de estimativa não leva a esse tipo de erro. Portanto, existem sim erros e esses erros não são nem contabilizados, tá? Então, por isso que a letra A não responde esse exercício. É uma estimativa que não leva em consideração a variabilidade dos dados, mas a média pode ser viesada por valores extremos. Exatamente, né? Essa é a alternativa que responde o exercício. Por que que responde? Porque ela não leva em consideração a variação dos preços cobrados. Você vai cobrar, por exemplo, de uma instituição privada que não tem renome nenhum e oferece, por consequência, uma qualidade de educação um pouco menor, ela vai oferecer, por exemplo, um ticket aí, vamos chutar um valor, né? De R$ 100 por mês de mensalidade. Agora você pega uma universidade super conceitualizada, né? Uma avaliação do MEC assim impecável. Ela vai cobrar uma mensalidade de R$ 900. E a média que você encontrou foi aqui de, por exemplo, R$ 250. O que que acontece, tá? Esse R$ 250 daqui sofreu muito influência desse preço alto. Pode ser que só essa universidade cobre 900, as outras cobrem 500. Mas pelo fato dela possuir um valor alto, ela destoou um pouco a média. A média poderia inclusive se aproximar mais de 100 e ela aumentou por conta então desses outsiders que a gente fala, né, que são valores extremos. Eu vou de R$ 100 a 900. Mas existe aqui no meio muitas universidades que cobram esse valor intermediário, mas que vão sofrer interferência desses valores menores e desses valores maiores. Então é necessário que a gente considere o que neste caso? O desvio padrão. Porque dados que têm uma variabilidade muito grande possuem um desvio padrão muito grande. E durante a análise de intervalo de confiança, esse desvio padrão vai ser considerado para análise da confiança.
e na estimativa por ponto não vai ser analisado. Por isso que a estimativa por ponto não é a mais eficiente, né, na análise de inferência estatística, tá bom? Então a letra B está corretíssima porque a gente precisa estudar a variabilidade. Precisamos, né, do nosso desvio padrão e também da nossa variância, tá? Por isso a letra B é correta. As demais é uma estimativa com maior amplitude, portanto com maior probabilidade de acertar o valor verdadeiro da média, né? Ter amplitude não significa ter uma bom entendimento dos dados. Observe a amplitude de 0 para 100, uma boa amplitude dos dados, né? Mas não representa a média. Se boa parte se concentra aqui neste intervalo, esse 900 aqui não vai. Essa amplitude que a gente encontrou de valores não vai favorecer a um valor certeiro na média, tá? Mesmo pegando quase toda a população. Então, por isso que isso aqui é falso. É uma amostra adequada quando a amostra é por conveniência, pois nesse caso é possível utilizar outras formas de estimativa. Lembra que a amostra por conveniência, ela nem é probabilística, né? Porque ela não tem como parametrizar. Por conveniência é o seguinte, eu tenho uma pesquisa, tá? Então eu quero que você responda e quero que você compartilhe com as pessoas do seu meio também para responder essa, essa estatística. Eu posso contemplar 2 ou 3 respostas, ou como eu posso contemplar uma amostra de 50 mil. Só que a estimativa por ponto, ela precisa do quê? Ela precisa de uma amostra aleatória. Então, ela não pode ter nenhum outro tipo de amostra. Não pode ser amostra sistemática, não pode ser amostra por conglomerado, não pode ser amostra estratificada. Ela tem que ser aleatória, porque é na aleatoriedade dos dados que a gente vai fornecer uma média que não é viesada. Mas claro que a gente sofre por esses dados não serem analisados no quesito variabilidade. Então aqui não pode ser por conveniência, tem que ser por aleatoriedade, né? Tem que ser aleatório. Isso é uma definição, tá, gente, de estimativa por ponto. Tem que ser uma quantidade gigantesca de dados da amostra e tem que ser aleatório. A letra E, por que está errada? É uma estimativa que não considera o nível de confiança. Portanto, a confiabilidade é baixa. Tá? Aqui, né, comparar com o intervalo de confiança não faz muito sentido, né, porque são duas formas de analisar os dados. Tá? Então, assim, ela pode considerar um intervalo de confiança sem problema algum, né? Só que nós não temos esse estudo da variabilidade dos dados, tá? Então não é possível a gente encontrar um intervalo de confiança adequado para esse método, né, de estimativa de mensalidade, tá? Então a confiabilidade ser baixa ou não baixa não está no tipo, né, de estimativa que a gente está utilizando, se é por ponto ou intervalo de confiança. Está sim no tratamento dos dados dessa amostra. Tá? Se você não analisa corretamente, né, os dados posicionais para um nível de confiança, você também não vai ter uma confiabilidade. Se você não fazer o mesmo trato com estimativa por ponto, você também não vai ter uma estimativa boa. Então não tá relacionado ao tipo de estimativa, e sim a análise dos dados da amostra para poder você então utilizar um desses métodos para inferir a nossa estatística, certo? Portanto, a letra B é a alternativa correta.